Olá! Eu não vou nem perguntar se está tudo bem com vocês, porque eu sei que estamos em um momento um pouco delicado, em que muitas pessoas estão sofrendo. Algumas estão sofrendo por algum tipo de enfermidade, algum tipo de provação, mas a maioria está sofrendo pelo medo, pelo pânico. Eu não tenho neste momento dados suficientes para provar o quanto que o pânico mata mais do que as enfermidades em geral. Mas eu vou pesquisar isso e será assunto de um próximo vídeo. Nesse momento, eu quero fazer algumas observações para vocês. Eu não li todas as leis que foram editadas pelo poder público a respeito da reunião de pessoas neste momento. Mas nós temos que ter um pouco de bom senso. E as que eu li, elas embaixo, no fim ou no meio, em algum lugar, elas tinham a palavra indica-se, orienta-se, alguma coisa assim. De modo que acaba deixando uma certa discricionariedade para que cada um tome as suas próprias decisões. Então é importante a gente fazer esse parênteses, porque eu tenho lido muitas coisas dizendo que o poder público obrigou, vírgula, foram feitas orientações de segurança, orientações de prevenção, orientações para se evitar disseminação, orientações de higiene e tantas outras coisas mais, tá? Mas, como eu disse, eu não li todas as leis, eu li alguns decretos, eu li algumas coisas, alguns direcionamentos. Bom, então, feito esse parênteses, que é muito importante, nós temos que ter um pouco de bom senso. Eu vou dar alguns exemplos. Existem casas religiosas pequenas, nas quais se reúnem 10 encarnados, 20 encarnados. É necessário que estas casas religiosas pequenas parem as suas atividades? É óbvio que fica a critério dos dirigentes das respectivas casas, mas eu entendo que não. Basta se seguir aquelas medidas de deixar portas abertas, janelas abertas, evitar-se um contato próximo, né? É muito importante a gente avaliar cada caso, porque às vezes ela recebe poucas pessoas e é possível deixar as cadeiras mais afastadas uma das outras, que as pessoas não fiquem grudadas e respirando o mesmo ar. Então, é uma coisa a se pensar. Outra coisa a se pensar é não suspender as atividades, mas se modificar a forma de realizar as atividades. Por exemplo, por que não fazermos escalas, né? Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem palestras públicas. Nessas palestras públicas são reunidas 10, 50, 100, 200, 300 pessoas. Então, por que não fazermos escalas? Ao invés da gente fazer 1h30, por exemplo, que tem alguns palestrantes que se alongam, né? A gente faz 10 minutos. 10 minutos com 10 pessoas, por exemplo, espalhadas pelo salão, ar-condicionado desligado, as portas e janelas abertas, cada uma num canto separado. Saiu a primeira turma, a gente vai ter mais 10 minutos, pode ser o mesmo palestrante ou outro, a gente faz uma escala para isso, entendeu? Saiu a próxima turma, a gente vai ter mais 10 minutos, né? Tem um monte de pessoas que não estão nos seus respectivos trabalhos, que poderiam aproveitar para fazer o trabalho no bem e participar de uma escala assim, por exemplo. Seria uma forma de não se parar, por exemplo, as atividades religiosas que são tão importantes para o bem, para a energia, para a vibração positiva, para a imunização do planeta, né?
Tem muitas pessoas ingênuas dizendo assim: basta que cada um de nós estejamos nos nossos lares e estudemos no mesmo momento que fará a mesma coisa, servirá para o mesmo propósito. Nós sabemos quanto as distrações do mundo material nos tiram dos propósitos aos quais assumimos, né? Muitas pessoas conseguirão fazer isso e realmente será interessante, porque faremos nascer novos pontos de luz. Gente, o pernilongo veio me atacar. Isso me lembra da dengue, que todo mundo esqueceu, mas tudo bem, vamos prosseguir. Será interessante porque faremos realmente novos pontos de luz espalhados pelo planeta todo. Muito bom, né? Acima de tudo, nós não podemos disseminar o pânico entre as pessoas. As pessoas não leem as informações que são passadas, fazem comentários disseminando o pânico, o medo, o terror. Isso tem um nome, isso se chama terrorismo. E é isso que está acontecendo no mundo, né? Ninguém ousa tocar neste assunto, mas qualquer um que tenha estudado um pouquinho sobre terrorismo, um pouquinho sobre guerras biológicas, um pouquinho sobre mercados financeiros, né? Um pouquinho sobre jogos de poder, um pouquinho sobre artes da guerra e outras coisas mais, vai conseguir fazer a mesma associação. Só que dificilmente alguém vai falar isso, né? Mas o que é o que está acontecendo no momento, se não o terrorismo? O que está acontecendo, se não uma outra pessoa todo o tempo jogando terror nos outros, medo, pânico? Hoje em dia você não precisa de bomba mais, né? Você tem vírus para você soltar por aí. Especialmente quem já tem a vacina, por exemplo, quem já tem um remédio, né? Aos interesses de quem serve esse tipo de coisa. Bom, vocês viram que eu troquei um pouquinho o assunto, por quê? Porque nos movimentos religiosos, infelizmente, tem muitas pessoas que estão disseminando o pânico, disseminando o terror, ao invés de elevar os pensamentos a Deus com fé e mudar de atitude, né? É o que eu disse, talvez seja um chamado para mudarmos o approach, mudarmos a abordagem que fazemos com tudo na vida, né? Então, talvez seja um chamado para não necessariamente nos distanciarmos socialmente, mas acolhermos. Esse acolhimento não precisa ser eu grudada em você. Esse acolhimento pode ser, por exemplo, como eu disse, com 2 metros de distância, mas de uma forma que eu possa ouvir o que está se passando no seu íntimo e que eu possa te dar uma resposta para o que você está sentindo. Isso está fazendo falta no mundo. Talvez, se pudéssemos fazer essas escalas de trabalho, não disseminaríamos o terror e poderíamos dar acolhimento para as pessoas que mais necessitam. Existem muitas pessoas que não vão parar de trabalhar, né, em seus trabalhos tradicionais. Evidentemente que essas pessoas não poderão comparecer em uma escala dessas, mas tem muitas que os trabalhos estão suspensos e que poderiam utilizar para fazer a caridade, né? Aí eu ouvi vários comentários falando assim, que as pessoas achavam que estavam de férias na Itália e um monte de pessoas começaram a morrer. Gente, alguns parênteses aí, né? Nada impede que eu me relacione com as pessoas a 2 metros de distância com máscara, com luva. Nada impede isso, né? Que eu tenha uma alimentação saudável, que eu faça uma higiene adequada. Nada impede isso. E não é porque eu agir assim que eu estarei me colocando ou colocando os outros em risco, né? Ainda mais se for um trabalho para o bem.
Eu fiquei pensando muito nisso porque pensei muito na questão material, né? Que como trabalhar, por exemplo, os assistidos, naqueles trabalhos, naquelas atividades que se entregam cestas básicas, feirinha e etc. Seria possível suspender uma atividade dessa? Embora normalmente elas sejam feitas ao ar livre, mas seria possível suspender uma atividade dessa? Será que suspender uma atividade dessa não faria mais mal do que bem? Né? Um trabalho com depressivos, por exemplo. Como que você suspende um trabalho com depressivos? Você vai deixar as pessoas que têm um risco gigante de se matarem, efetivamente se matarem? Como é que faz? Né? Então, assim, nós temos o tempo inteiro que ter critério, discernimento, bom senso, né? Não disseminar o pânico e o medo, não fazer uma ameaça velada de legislações penais, que às vezes as pessoas inocentemente fazem no sentido de informação, mas acabam aumentando o terror que estamos vivendo, né? Assim, são alguns pensamentos que me ocorrem. Eu não sou a dona da razão, mas em todos os livros que eu li sobre a minha crença religiosa, em todos eles demonstravam o tanto que nós temos que ter a nossa fé um pouco mais exacerbada, o tanto que nós temos que trabalhar no bem, fazer a caridade, e o tanto que Jesus não parou. Eu vi um comentário de uma pessoa que está tomada pelo medo, que disse assim, que a gente não pode ter a fé fanática. Isso não é fanatismo, isso é apenas fé. E nós sabemos, já existem diversos estudos médicos da ciência, né? Porque a minha filosofia de vida, a minha religião, ela preza muito pela ciência também. Nós sabemos que existem muitos estudos médicos que comprovam que a espiritualidade, a religiosidade, a fé aumenta a imunidade, aumenta o bem-estar, aumenta a cura de cada um. Então, como tirar isso das pessoas? E como amenizar o pânico das pessoas? E como explicar que ninguém morre de véspera? A situação é preocupante? Sim, eu me preocupo muito mais com quem liberou o vírus e com o propósito dessa pessoa do que com as pessoas que estão morrendo por conta do vírus. Porque nós sabemos que não cai uma folha que não seja pela vontade do Pai e que todos nós, em algum momento de nossas existências, vamos desencarnar. É a única certeza que nós temos, né? Também sabemos que ninguém morre de véspera, né? Basta a gente dar uma volta no trânsito que a gente vai perceber isso. Porque tem um monte de pessoas cometendo barbaridades no trânsito que você tem vontade de fechar os olhos e dizer, meu Deus, essa pessoa vai morrer ali, vai acontecer um acidente ou qualquer coisa assim. E eu acredito que são milagres que acontecem todos os dias que essas pessoas não causam um acidente ali ou não desencarnam ali mesmo. Então eu acho que é a mão de um benfeitor espiritual, de um anjo da guarda, do Espírito Santo, como dizem nossos irmãos evangélicos, tirando aquela pessoa do acidente. Então você percebe que ninguém morre de véspera, né? Tem muito falatório também dizendo que isso foi programado pela espiritualidade maior para o momento de transformação da Terra. Eu não acredito que a espiritualidade maior programaria um vírus, uma doença, uma disseminação de uma enfermidade como momento de transformação da Terra. Eu acredito que funciona assim. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E a espiritualidade permite, Deus permite que cada um faça aquilo que quer fazer, porque temos nosso livre-arbítrio. Só que os benfeitores, Deus,
Espiritualidade maior, o Espírito Santo, os santos, fazem o quê? Pegam o mal e transformam no bem. Então, pegam a atitude de alguém inadequado no momento planetário, alguém que por livre e espontânea vontade, pelo seu livre-arbítrio, resolveu contaminar as outras pessoas e transforma isso tudo no bem. Aproveita esse momento para, às vezes, fazer uma limpeza no planeta. Às vezes, eu não sei se é isso que está acontecendo. Eu estou pressupondo, com base nos estudos, com base nas coisas que a gente vê no dia a dia. Tá? Aproveitam o mal para transformar as pessoas, para fazer brotar no coração de cada um o amor à sua família, para fazer brotar no coração de cada um que a caridade começa em casa, para fazer brotar no coração de cada um a fé, para fazer brotar no coração de cada um a vontade soberana de se transformar. Então, a espiritualidade maior pega algo que está acontecendo, que alguém fez para o mal e transforma isso para que todos possamos fazer o bem ou tirarmos um propósito positivo daquilo. Também acredito que nós atraímos o que pensamos, enquanto tem esse monte de pessoas disseminando o pânico, o terror. Essas pessoas estão criando a egrégora do vírus, da doença, estão atraindo isso para a sua família, para o seu vizinho, para a sua cidade, né, para o seu país, para o outro. Então, nós precisamos vibrar positivamente pela luz, pela harmonia, pela saúde, pelo bem, pelo restabelecimento da ordem, pelo restabelecimento dos trabalhos e tudo mais, né? Faço mais um parênteses para perguntar: por que não havia esta preocupação nos carnavais? Né? Por que que no carnaval as pessoas acham que a carne nada vale e que elas podem fazer o que bem quiserem, né? Então a gente tem notícias de envolvimentos amorosos a todo custo, a gente tem notícias de pessoas embriagadas desenfreadamente, uso de entorpecentes e tantas outras coisas mais. Por que que ninguém se preocupou? Porque o vírus supostamente já estava solto, segundo consta, parece que desde o fim do ano passado, né? Então, por que que essa preocupação veio só agora? E por que que ninguém suspendeu o carnaval? Será que ninguém se questiona esse tipo de situação? Né? Porque no carnaval ninguém limitou a quantidade de pessoas em conjunto, né? Então, assim, existem algumas questões, alguns questionamentos, algumas dúvidas que para mim elas não fecham. Então, eu estou o tempo inteiro tentando buscar os porquês de tudo isso, tentando entender de uma outra forma. Mais um detalhe sobre a lei da atração. Né? Existem pessoas que parecem que estão felizes com a propagação das suspeitas de vírus. Tão felizes que elas nem leem quando é uma suspeita e já começam a disseminar o pânico como se fosse uma comprovação. Outras ficam o tempo inteiro aplaudindo quando alguém fala alguma coisa a respeito do vírus. Outras ficam o dia inteiro enviando mensagens em tudo quanto é meio a respeito do vírus. Estas pessoas parecem que estão se deleitando com a situação do pânico e do terror, estão auxiliando a aumentar a egrégora do vírus, estão auxiliando a disseminar o terrorismo, né? Essas pessoas não estão trabalhando para o bem, mesmo que estejam ignorantes nessa situação. E então,
Como ficamos diante de todas estas reflexões? Amemo-nos uns aos outros. Nós temos mais uma fala no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: amai-vos uns aos outros, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tem uma fala popular que diz mais ou menos assim, e eu não me recordo quem foi o pensador que falou isso primeiro, mas eu sei que hoje ela é uma fala popular. Há muitos mistérios entre o céu e a terra do que sonha a sua vã filosofia, né? Então, esta situação toda, há muitos questionamentos ainda para fazermos e para refletirmos sobre o assunto. Nós não será em um vídeo em 15, 20 minutos que nós conseguiremos esgotar todos eles. Até porque eu fiz mais questionamentos para vocês do que as respostas. Não? Eu acho que o momento, eu penso que o momento principal é de levar os nossos pensamentos ao alto. Fazermos muita prece, muita oração, ouvirmos o Evangelho o tempo inteiro, nos apegarmos a Deus ou a crença que qualquer um tiver, trabalharmos para o bem, lermos obras edificantes e tentarmos fazer o nosso melhor, respeitando o outro, sem ameaçar, amedrontar e tacar terror no outro. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós e que assim seja.